Meus irmãos, sempre com muita alegria, a paz do Senhor. Acadeirai-vos, por gentileza. Deus sempre seja louvado, sempre. Louvamos ao Senhor nosso Deus por esse ministério riquíssimo, abençoado, a vida do vosso pastor presidente, pastor Eudes Ângelo, nosso amigo que com muito carinho, com muito desvelo, nos convidou, pastor Urandir Ramos. Deus abençoe todo o ministério aqui, fidelidade. É um prazer grande, muito grande mesmo, estar com vocês a primeira vez. Por gentileza, Evangelho do Senhor, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 28. Vamos ler o versículo 6. Os irmãos estão me ouvindo bem? Acho que eu falo um pouco longe do microfone. Eu tenho que aprender com esses pregadores. Mateus capítulo 28, versículo 6. Está escrito assim: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Vou repetir. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém. Olhe para esse pregador aqui, por gentileza, de 1,94 m de altura, por favor. Jesus foi a pessoa mais importante, mais extraordinária que já pisou sobre essa terra. Jesus, entre os homens, foi o maior, foi uma pessoa única. Jesus foi a pessoa que mais tratou com dignidade o ser humano sem distinção. Jesus, ele sempre amou as pessoas. Jesus nunca concordou com o pecado de ninguém, mas Jesus nunca desprezou, nunca abriu mão de um pecador. Jesus, na verdade, ou aliás, ele foi chamado de amigo de pecadores, porque andou na companhia de muitos deles. Porém, Jesus nunca foi influenciado por nenhum pecador. Pelo contrário, ele influenciou muita gente. Jesus, ele tratou homens e mulheres, anciãos e crianças, com a mesma igualdade. Imagine vocês o privilégio de receber Jesus debaixo do seu telhado, como foi o caso de Lázaro, de Marta, de Maria, porque Jesus foi a companhia mais agradabilíssima que uma pessoa já pôde ter. Jesus, ele tratava as pessoas de uma maneira tão distinta, tão diferente, que chamava a atenção de todos. Por exemplo, na época de Jesus, os doutores da lei, os mestres da lei, os que se consideravam alguma coisa da época, eles faziam questão de afastar tanto as crianças como as mulheres de perto deles. Jesus, pelo contrário, Jesus trazia crianças e mulheres para estarem perto deles. Tanto é que muitas dessas mulheres contribuíram e serviram no ministério de Jesus, com seus trabalhos, com as suas rendas, conforme escreveu o evangelista Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3. Jesus, ele
foi chamado de mestre pelos seus inimigos. Os inimigos de Jesus consideravam ele mestre. Os discípulos de Jesus o consideraram mestre. Ele mesmo disse: eu sou o mestre. João 13:13. E Jesus foi um mestre. Quando eu falo foi, quando ele esteve aqui, me entenda. Jesus é mestre por excelência. Ninguém chegará perto da maestria ou da capacidade do Senhor Jesus. Ninguém. Repito, ele é mestre por excelência. Jesus é o melhor amigo que uma pessoa pode ter, porque é uma amizade confiável, protetora, amável. Você nunca viu, pode ler os evangelhos, as cartas dos apóstolos, você nunca viu Jesus se juntando ou se reunindo com Pedro para falar mal de João, ou com Tiago para falar mal de Tomé. Não, porque Jesus nunca amou, olhe bem para mim aqui, por favor. Jesus nunca amou o que as pessoas têm. Jesus nunca se importou com o que vocês têm, com o que nós temos. Jesus ama as pessoas. Jesus quer as pessoas. Jesus, ele nunca se interessou em qual o carro que eu vou chegar aqui no templo, onde eu moro, qual é o meu grau de escolaridade, de intelectualidade. Não que nós não podemos ser intelectuais, prósperos, ricos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Jesus nunca se importou com isso. Jesus nunca tratou as pessoas pelo aquilo que elas têm, ou pela sua aparência. Não, Jesus, ele ama as pessoas. E Jesus, ele valorizou muito as mulheres. Se as mulheres soubessem os paradigmas que Jesus despedaçou, que Jesus quebrou por conta delas, nós homens também, mas as mulheres andavam de mão erguida glorificando a Deus. Eu ouvi uma época uma cantora baiana falando de Jesus, falando mal de Jesus. Quem tem alguma coisa para falar de Jesus, fale de mim que sou cristão, fale até da igreja de Jesus se quiser, mas não fale de Jesus. Jesus nunca maltratou ninguém. Jesus nunca fez mal a ninguém. Quando ele esteve aqui nessa terra, ele só fez o bem. E repito, ele valorizou tanto as mulheres, porque na época de Jesus prevaleciam 3 culturas. A cultura romana, que eles, olha como os romanos tratavam o casamento, ou na verdade a idade. Eles contavam a idade deles pelos casamentos que eles tinham. Tinha mulher em Roma que já tinha casado 25 vezes, 26 vezes. Vocês pensam que aquela mulher do poço lá de Samaria casou 5 vezes? Vocês acham que é muito? As mulheres romanas casavam 25 até mais vezes. Os gregos, eles tinham as mulheres legítimas só para terem filhos legítimos. Eles achavam que as mulheres só deveriam cuidar da casa mesmo e dos filhos, enquanto eles, os gregos, iam buscar prazer fora de casa, fora do casamento. Os judeus, eles tinham as mulheres como propriedades. Vocês sabem disso. Propriedades do pai quando solteiras e propriedades dos maridos quando casadas. Os judeus tinham até ousadia de orar assim todas as manhãs: Deus, Pai, nós te damos graças, porque nós não nascemos nem escravos, nem pagãos e nem mulheres. Mas Jesus não. Jesus trouxe as mulheres para perto dele. Muitas delas foram suas discípulas. Um mestre da lei não ousava ensinar uma mulher, mas Jesus ensinou muitas delas. E essas mulheres foram muito mais fiéis, tiveram muito mais fidelidade do que os próprios discípulos de Jesus.
Jesus elevou as mulheres, Jesus honrou as mulheres. Por conta disso, repito, elas seguiam e estavam sempre servindo Jesus com as suas rendas, com as suas fazendas. Eu acredito que os homens fiquem bravos comigo hoje, até porque eu não gosto muito de homem, não gosto mesmo. As mulheres, a visão de Jesus acho que é a mesma que eu tenho. As mulheres são muito melhores do que os homens em tudo. Ore vocês, homens, para o pastor Eudes não liberar pastoras mulheres aqui, senão os homens terão dificuldades. As mulheres são mais corajosas, as mulheres são mais ousadas, as mulheres são mais trabalhadoras, as mulheres são mais sensíveis, as mulheres são mais valentes, as mulheres são mais perseverantes, as mulheres são mais bonitas, as mulheres estão até conseguindo dirigir igual os homens, coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer isso. Então as mulheres são uma fortaleza. Um homem só é bem sucedido quando ele tem uma boa mulher, quando ele tem uma mulher valente, ele vai muito longe. Mas se ele tiver uma mulher que não seja digna, ele não vai em muito lugar não, pode ter certeza disso. Então as mulheres são isso, e Jesus valorizou as mulheres. Eu fui muito tempo, eu tenho mais de 40 anos de idade, desde os meus 20 e poucos anos que eu pastoreio igreja, que eu dirijo igreja, que eu trato com gente. Eu não sou apenas um pregador, eu trato de gente, eu gosto de abraçar gente, eu gosto de beijar gente, mesmo nessa pandemia agora, eu gosto de estar do lado do povo, não gosto de estar só aqui em cima de púlpito, com fama, em redes sociais, não, eu gosto de estar no meio do povo, igual, por isso que eu sempre prego, valorize, gente, os seus pastores, valorize os obreiros da casa. Fique com esse negócio, não, vê um pregadorzinho, me perdoe a expressão mesmo, pregadorzinho aqui de fora, fulano de tal, Bezaliel Cavalcante, eu não sei quem, ai, uma foto, ai, uma vida, tira foto com o teu pastor, tira foto com o irmão que está aí do teu lado, tira foto com gente da tua igreja, porque quem ora gente vem aqui só pelaquela oferta que ele vai receber e acabou. E se você chamar ele de novo, mas não dá aquela mesma oferta, ele não vem. Pergunta aí para esse pastor se eu falei menos de oferta para ele. É essa gente que a gente tem que valorizar. É gente do evangelho, é gente que paga preço, é gente que ama a igreja, é gente que oferece a vida por conta do evangelho. Não é só gente que quer tirar não, não é só gente que quer arrancar não, não é só gente que quer tirar não. Essa igreja aqui está de pé por conta do ministério local, por conta desse pastor presidente aí, por conta das mulheres, de homens e mulheres que trabalham aqui dia e noite, porque se fosse por conta de pregador, vocês não estariam aqui não, pode ter certeza disso. Então as mulheres, Jesus valorizou. Por que eu falo que as mulheres são perseverantes? Eu estava falando, eu dirijo, pastoreio igreja desde os meus poucos 20 anos de idade. Quando chegava um casal para mim, um casal, dizia assim: pastor Bezaliel, nós queremos nos separar. Eu já logo perguntava, mas qual dos dois decidiram? Quando o homem falava, sou eu, pastor, que decidi me separar, eu ficava tranquilo, mas quando era a mulher, lógico que tem alguma exceção, mas quando era a mulher que falava, pastor, é eu que quero me separar, pronto, acabou. Porque quando uma mulher decide se separar, é porque o camarada já fez muita coisa ruim para ela, é porque o camarada já, olha, trabalhou muito contra ela. Agora, quando é a mulher que diz, que quando é o homem que diz que é eu que quero me separar, eu fico tranquilo, sabe por quê? Mulher cristã, ela fala, é baixinho, é barrigudo, é careca, mas é meu esposo, foi esse que Deus me deu. Ela vai para a oração, ela vai para o jejum, e o casamento não acaba, porque mulher é perseverante.
porque mulher é valente. Mas Jesus, ele veio, valorizou as mulheres, valorizou os homens, separou 12 discípulos, apóstolos, para servir a ele no ministério. E Jesus veio com muitas missões aqui nessa terra. Jesus veio pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, anunciar a palavra de Deus. Vocês sabem que o tema principal de Jesus pregou sobre o amor, Jesus pregou sobre o perdão, Jesus pregou sobre santificação, mas o tema predominante de Jesus, sabe qual era? Ou sabe qual foi? Ele mesmo. E é isso que nós temos que pregar. Eu vejo, pastor Eudes, os pregadores pregam tanta coisa, menos sobre Jesus. Eu não entendo isso, isso não é evangelho. Se uma mensagem não tiver Jesus, não é evangelho. Pastor Maria pregou sobre Abraão, e daí não é evangelho. Ele pregou sobre Moisés, e daí quem é Moisés? Quem é Abraão diante de Jesus? Evangelho é Jesus. E o tema principal de Jesus foi ele próprio. Ele não disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o Messias, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E João 11:30 ele falou: eu sou o próprio Deus. 10:30 de João, ele mesmo disse isso. Então Jesus veio com essa missão, anunciar o reino, curar. Os milagres de Jesus faziam parte do seu ministério. Mas Jesus não fez milagres para receber fama, para ser conhecido, absolutamente. Todo milagre que Jesus fazia era porque ele tinha compaixão das pessoas, porque ele sentiu o sofrimento das pessoas, a dor das pessoas. Por isso que Jesus fazia milagres, por conta das pessoas. Mas a missão principal de Jesus aqui foi entregar a sua vida em um madeiro. Foi espontaneamente, voluntariamente, se entregar em uma cruz, em um madeiro, em morte de cruz. É verdade que o processo, o sistema, o próprio Deus usou os romanos, os fariseus, os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, o povo. Tudo isso foi um sistema que Deus usou, mas Jesus se entregou voluntariamente. Jesus passou, como vocês sabem, Mateus 26, começa a dor de Jesus, preso no Getsêmani. E quando Jesus foi preso no Getsêmani, todos os seus discípulos o abandonaram, todos. Judas o traiu, Pedro negou, os outros abandonaram, só João, que ainda entrou na sala do julgamento. Jesus passou por 6 julgamentos, calado, não abriu a boca. Jesus poderia ter se livrado de qualquer um daqueles 6 julgamentos, mas o propósito dele, a missão dele, era morrer na cruz pelo Bezaliel, pela desfidelidade que há anos atrás surgiria. Esse era o propósito de Jesus, era se entregar no madeiro, e assim foi. E o que mais dói é que um homem que nunca maltratou ninguém, um homem que nunca fez mal a ninguém, Jesus, está sendo julgado por homens cruéis, por homens sanguinários. Se você tiver curiosidade, procure alguma coisa sobre Caifás, procure alguma coisa sobre Anás, os sumos sacerdotes da época, procure alguma coisa sobre a biografia de Pôncio Pilatos. Foram esses homens que julgaram Jesus. O homem, o príncipe da paz, o dono de tudo. Mas Jesus foi julgado, foi condenado, foi entregue para ser açoitado, chicoteado, como vocês sabem, coroa de espinho na cabeça, despido. Só que tem uma coisa, sabe as mulheres, sabe Maria Madalena, Salomé,
outra Maria, a Maria mãe dos meninos, de João e de Tiago, a Maria mãe de Jesus. Essas mulheres estiveram na crucificação de Jesus. Elas estiveram lá no pé de Jesus. Só João estava lá. João 19:25 diz que Maria estava lá, Maria Madalena estavam lá na crucificação do Mestre Jesus. Tanto é que Jesus olhou para João e para Maria e disse: Maria, aí o seu filho com João, João, aí sua mãe. E desde aquele dia João recebeu Maria na casa dele. Então as mulheres estiveram, por isso que eu falo que as mulheres são mais corajosas, lá na crucificação de Jesus. Depois da crucificação, todos os 11 discípulos, porque Judas já tinha suicidado, já tinha ido enforcar-se, mas todos os 11 discípulos entraram dentro de um cenáculo, se trancaram e ficaram morrendo de medo dos romanos, dos fariseus e dos escribas. As mulheres não. As mulheres estiveram lá na crucificação. Quando José de Arimateia e Nicodemos tiraram o corpo de Jesus da cruz, mais ou menos 3 horas da tarde, e levaram até uma sepultura, as mulheres seguiram o cortejo, foram até a sepultura, numa rocha escavada, em um jardim, onde Jesus foi sepultado. Colocaram lá Jesus dentro de uma rocha. José de Arimateia e Nicodemos, as mulheres estavam lá olhando, viram quando colocou-se uma pedra na frente da boca da rocha, para lacrar aquela sepultura, aquele túmulo. Diz Flávio Joséfo, um historiador judeu, que aquela pedra pesava 200 quilos. Outros historiadores dizem que aquela pedra pesava 2.000 quilos. Colocaram aquela pedra na boca da rocha, as mulheres estavam ali olhando, lacraram a pedra. Aí as mulheres saíram dali, sexta-feira à tarde, e dialogaram entre elas: nós vamos para casa, antes vamos comprar especiarias, preparar um perfume cheiroso, rico. Amanhã é sábado, nós vamos descansar no sábado, mas domingo de manhã, como este, domingo de manhã, nós vamos até aquela rocha, nós vamos até aquela sepultura, visitar o corpo de Jesus e ungir o corpo de Jesus. E assim elas fizeram, voltaram para a sexta, compraram especiarias, fizeram o perfume, e no sábado elas descansaram. Enquanto isso, os homens, Pedro, que arrancou a orelha de Malco, estava trancado com medo. E elas fizeram exatamente, sábado de manhã, descansaram. Sábado o dia inteiro descansaram. Domingo de manhã, antes de o sol nascer, antes de aparecer o sol, as mulheres se reúnem e vão para a sepultura, ungir o corpo de Jesus. Enquanto elas iam entre a casa delas e a sepultura, no meio do caminho, elas iam dialogando entre elas: mas quem vai remover a pedra para a gente entrar na rocha, para a gente ungir o corpo de Jesus? E mesmo se a gente tivesse alguém para nos ajudar, os soldados estão lá, guardando a sepultura. Como que nós vamos fazer? E entre elas dialogando, diz o texto de Mateus 28 que eu li, houve um terremoto na terra. A terra tremeu. Elas não sabiam porque a terra estava tremendo. Quando Jesus entregou o seu Espírito, quando Jesus gritou no Calvário: está consumado, ou seja, tetelestai, ou seja, a dívida está paga. O que o Bezaliel devia, o que pastor Eudes devia, o que os irmãos da igreja Fidelidade devia, Jesus pagou na cruz. Como Paulo escreveu, Colossenses 2:14, a cédula que era contrária à nossa, Jesus cravou na cruz. E a dívida que eu tinha,
A dívida que vocês tinham não era com o diabo, não era com homem nenhum. A nossa dívida era com o próprio Deus. E a nossa dívida era impagável, não tinha como pagar. Mas Jesus pagou a nossa dívida. E como vocês cantaram aqui, nós somos marcados pelo sangue. Nós somos templo do Espírito. Nós somos morada do Espírito. Satanás, diabo e demônio nenhum tem legalidade sobre a minha vida, tem legalidade sobre a tua vida. Você é livre para dar glória a Deus, você é livre para exaltar a Deus, aqui dentro dessa igreja, lá fora, porque você é livre. Quem é templo, quem é morada do Espírito Santo, dê glória a Deus, aplauda a Jesus, mas me ajude aí. Então a dívida foi paga, somos livres. Aí houve o terremoto, porque quando Jesus entregou o seu Espírito, a terra também escureceu. Houve 3 horas de escuridão quando Jesus estava na cruz. E quando a terra tremeu, houve um terremoto, quando aquelas mulheres estavam indo para a sepultura. Elas não sabiam por que estava acontecendo aquilo, mas quando elas chegaram perto da sepultura, Mateus 28, a pedra já estava removida da boca da rocha. E em cima daquela pedra, tinha lá um varão, ou um anjo, dependendo a tradução, sentado em cima daquela pedra. Está escrito que o seu aspecto era como um relâmpago. A sua veste, ou as suas vestes, brancas como a neve. É quando aquelas mulheres se aproximaram, os soldados que estavam guardando a sepultura já estavam caídos do lado como mortos. Quando aquelas mulheres se aproximaram, o anjo olhou para elas e disse: vocês vieram buscar o vivente no lugar errado. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou, como ele tinha dito. Vinde vede o lugar onde ele jazia. Essa, olha para mim aqui por favor, essa é a mensagem da igreja. Mensagem da igreja não é que bar vai se abrir. Mensagem de igreja não é que está caindo chave, ou que porta vai se abrir, ou que esse ano vai ser o ano da colheita, ou não sei o que. Com todo o respeito, 2019, o hino mais que o hino protestante, ou hino cristão evangélico, melhor dizendo, mais cantado foi o tal de tem coisa boa chegando. Olha o que chegou em 2020. Olha para mim aqui. Mensagem da igreja é que Jesus ressuscitou. É que Jesus está vivo. É que a morte, as ânsias da morte não conseguiu segurá-lo. Ele venceu a morte. Ele está vivo, é vivo para sempre. Nós estamos aqui porque ele está vivo. Eu sinto a presença de Jesus vivo aqui em cima desse altar. Pastor Eudes, esse altar aqui tem vida. Esse altar aqui tem vida para São Bernardo e região. Eu posso pedir uma coisa para vocês aqui? Não que não tenha, porque tem. Eu sinto Deus aqui nesta manhã. Mas estenda as tuas mãos para cá, por favor. Oh glória, oh glória, e diga assim: Deus, diga Deus, Deus, manda mais graça sobre aquele altar. Manda mais unção sobre aquele altar. Manda mais autoridade sobre aquele altar. Manda mais poder sobre aquele altar. Manda mais ousadia sobre aquele altar. Manda mais fogo sobre aquele altar. Que se tiver fogo aqui, tem fogo aí. Se tiver autoridade aqui, tem autoridade aí. Se tiver poder aqui, tem poder aí. Se tiver unção aqui, tem unção aí. Essa é a mensagem da igreja. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E nós estamos reunidos esta manhã aqui porque ele está vivo.
E olha que privilégio dessas mulheres. Mulheres de Deus. Eu prego para homens, mas eu prego para mulheres aqui. Sejam valentes, mulheres. Ajude os teus esposos. Ajude os teus filhos. A tua casa é casa de Deus. Como o pastor falou, não deixa entrar BBB lá não. Não deixa entrar nada lá não. Deixa entrar lá oração. Deixa entrar lá fogo. Eu sinto aqui, eu vou dizer, Deus está entrando em lares aqui. Deus está entrando em famílias aqui, dizendo, quem manda aqui sou eu. Aleluia. Divórcios vão ter fim. Aleluia. Separação não vai acontecer. Deus vai resgatar filhos de crentes, esposos de mulheres aqui. Deus vai arrancar do reino das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Olha o privilégio dessas mulheres. Não foi um mestre da lei. Me perdoe. Eu vou bater em mim mesmo aqui. Sou pastor assembleano há 30 anos. Não foi nem um mestre da lei. Não foi nem um bambanzão que vocês conhecem aí nas redes sociais, não. Foi nem um doutor. Foi nem um empresário da época que recebeu a mensagem da igreja em primeira mão. Foram mulheres camponesas, mulheres simples, mulheres maltratadas pelo sistema, mulheres maltratadas pela cultura, mulheres maltratadas pelo sistema machista da época. Foram as mulheres que receberam, que tiveram o privilégio de receber em primeira mão. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Aí o anjo disse às mulheres, ele não está aqui. Agora vão lá e digam aos seus discípulos, só faltou ele falar, diga aqueles medrosos. Digam aos discípulos dele que ele já ressuscitou. Que ele vai para a Galileia. E lá eles o verão. Elas foram. Quando elas foram para aquela sepultura, elas foram assustadas, tristes, desanimadas, cabeça baixa. Mas quando elas saíram assustadas também, porque é um negócio extraordinário. Ele não está mais lá. Mas saíram alegres, cheias de esperança. E entre a sepultura e o cenáculo, aonde os discípulos de Jesus estavam, sabe quem se apresentou a elas? Mateus 28, a partir do versículo 7. O próprio Jesus se apresenta àquelas mulheres. Aí está escrito que quando elas perceberam que era Jesus, todas elas, olha como as mulheres são diferentes dos homens. Lá no final, até o final da minha mensagem, vocês vão perceber. Todas elas, sem exceção, quando elas percebem que é Jesus, elas se jogam aos pés de Jesus e o adoram. Aos pés. Aí Jesus olhou para elas e disse, não temais. Eu sou assembleano, eu sei que essa igreja também é origem assembleana. Eu lembro, muitos anos da Assembleia de Deus, quando se levantava um profeta no meio da igreja. Quando se levantava uma profetisa no meio da igreja. Gente simples, cabeça branca. Elas vinham muitas vezes marchando no meio, no corredor da igreja. Pá, pá. Quando a igreja percebia, a igreja ficava em silêncio. Aí muitas delas vinham, só colocavam a mão no ombro da gente assim, dizia, não temais, eu sou contigo. Aquilo revigorava a gente, aquilo renovava a gente. Agora imagine vocês, o próprio Jesus dizer, não temais, sou eu. Vocês crerem no que eu prego aqui agora? Em nome de Jesus, você não é melhor do que ninguém.
Só que tem uma coisa, você não é pior do que ninguém. Olha o meu tamanho aqui. Pastor, eu desconheço sistema. Sabe o que é, igreja? Quantos já colocaram o pé para você não avançar, para você não chegar? Mas se você está abalizado nesta rocha aqui, nessa ressurreição, se você não tem dúvida que há quase 2000 anos atrás Jesus rompeu a morte e disse àquelas mulheres: não temais, é o mesmo que está aqui hoje. Levanta a tua mão, por favor, dizendo assim: não temais, não temais. Tecandaia, uria tecamacheia, ande camaséria. Barreiras estão sendo quebradas aqui agora. Muralhas estão sendo destroçadas aqui agora. Não temais. Deixa Jesus pegar na tua mão aqui agora. Levanta! Tem muito caminho ainda. Quando aquelas mulheres receberam, não temais, aí Jesus reforçou a promessa e disse: vão lá, digam aos meus discípulos. Algumas traduções dizem assim: aos meus irmãos. Outras traduções dizem aos meus amigos. Que amigos são esses? Que irmãos são esses que quando mais Jesus precisava, lá no Getsemane, eles o abandonaram? Mas Jesus, ele não abre mão da gente. Repito, ele não concorda com o erro, com a falha, com o pecado, mas ele não abre mão de você. Em nome de Jesus, leve isso aqui a sério. Eu sei que isso aqui é uma igreja séria. Leve a palavra a sério. Leve o evangelho a sério. Leve a mensagem de Cristo a sério. Leia isso aqui de dia, de noite. Pratique isso aqui. Ame esse irmão que está do teu lado aí. Ame a tua família, ame o teu povo. Essa igreja tem tudo para ser uma potência nessa região aqui. Mais do que já é. Ame. Isso aqui que é evangelho. Evangelho é isso aqui. Pode estar na dor, pode estar no sofrimento, mas vai firme. Uma porta vai se abrir. Um socorro vai chegar. Quando aquelas mulheres receberam a mensagem de Jesus, elas foram até os discípulos, bateram onde eles estavam e disseram: olha, nós temos uma mensagem para vocês. E a mensagem é de Jesus. Como de Jesus? Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele mandou vocês irem a Galileia, lá no monte designado. Lá vocês o verão. Eles foram. Eles correram. Aí diz Mateus 28 e 17, que quando eles chegaram, olha a diferença das mulheres, gente. Quando eles chegaram, que eles viram Jesus. Pode ler aí Mateus 28 e 17, se der para pôr no telão, pode pôr. A Bíblia diz que alguns duvidaram, mas as mulheres, são mais ou menos 7 mulheres, nenhuma duvidou, nenhuma. Todas se jogaram e adoraram a Jesus. Os 11, alguns duvidaram, mas a maioria se jogou e adorou a Jesus. Aí eu quero que vocês fiquem com isso aqui. Já está vencendo o meu tempo ali. Mateus 28 e 18. Pastor Eudes, eu me agarro nisso aqui. Eu aprendi, não que a gente não tenha que confiar em homens, não é isso. A gente tem que amar e confiar nos nossos pastores, no nosso ministério. Mas aprenda uma coisa: a tua confiança, a tua esperança tem que estar no Deus do céu. Porque muitas vezes o pastor não pode, não é que ele não quer, ele não pode. Nós somos limitados, todos nós temos limites. E outra coisa, tem coisa que Deus não quer que a gente faça por você. Às vezes você até quer fazer alguma coisa por mim, mas Deus não quer que você faça. O amor de Deus, até a justiça de Deus é amor. Tem pessoas que dizem assim, ó, por exemplo, que tem pessoas que acham assim, ó, que vai um crente despreparado e uma pessoa descrente bem preparada para uma entrevista de emprego. Aí às vezes
o crente que está despreparado, ele consegue a porta de emprego. A gente pensa, isso é injustiça. Só se a gente vê de um lado só. Porque a gente só está vendo o lado daquele que está preparado e aquele que não está. E o que está preparado não conseguiu o emprego, e aquele que não estava conseguiu. Mas você tem que ver o lado de quem está empregando, do empregador. Porque Deus às vezes sabe que o que está despreparado tem condições de aprender e ser mais útil para o empregador do que aquele que é preparado, mas não vai render como aquele que estava despreparado. Você entende? Então a justiça de Deus não olha só um lado. Deus usa os dois lados. Não sei se vocês entenderam. Então tem coisa que Deus não quer que a gente faça. Mas aí quando Jesus olhou para eles, a primeira frase de Jesus, e é nessa frase que eu me seguro, é nessa frase, eu não sou fatalista, eu sei que tem, sempre tem. É lógico que a gente tem que fazer a nossa parte. Se eu quero pregar, eu tenho que ler. Se eu quero cantar, eu tenho que ensaiar. Se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que me preparar. Tem que preparar, não existe mágicas. Deus não trabalha com mágicas. Aí Jesus olhou para eles e disse assim, 28 e 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Não tenha dúvida disso. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. É Ele que mata, mas é Ele que faz tornar a vida. É Ele que fere, mas é Ele que sara. É Ele que empobrece, mas é Ele que enriquece. É Ele que humilha, mas é Ele que exalta. Essa igreja serve um Cristo vivo. E a única instituição, o único meio que pode dizer isto, que o nosso Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e vivo para sempre, é o cristianismo. É o evangelho. E se Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, Ele pode fazer qualquer promessa e Ele pode cumprir qualquer promessa. Quando Jesus disse, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, Ele estava dizendo, eu sou Deus. Porque só Deus é onipotente. Só Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Aí Jesus olhou para eles e deu 3 ordens. Ide, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeiro, façam discípulos. Segundo, batize-as, ou batize-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a terceira ordem, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse texto aqui, Jesus também tem todo o conhecimento, é onisciente. Jesus não ensinou tudo o que Ele sabe, porque é impossível, mas tudo o que nós precisamos Ele ensinou. Ide, ensinai todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é que nós estamos ensinando para o nosso povo? O que é que você está ensinando para os teus filhos? Qual é o nosso ensinamento? E terceiro e último, que agora é uma promessa, por isso que a igreja está de pé, por isso que nós estamos aqui. Aí no versículo 20 Jesus diz, eis que, foi o que vocês cantaram, pastor Eudes falou aqui, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Me permita dizer, igreja sobrevive, não é por conta de Bezaliel,
não é por conta de estrelinhas, não é por conta de gente que se acha famosa. A igreja sobrevive porque a presença de Jesus é real no meio dela. Muitas pessoas que dizem seu amigo, ou diziam, pastor, já te abandonaram faz tempo, só porque você tomou um caminho diferente, só que você tomou um rumo diferente, porque os homens são diferentes de Jesus. Não pense que muitas vezes as pessoas gostam de nós, não. Tem gente que só está ao nosso lado quando a gente pode oferecer alguma coisa, quando a gente pode influenciar em alguma coisa. Mas quando a gente não pode, quando a prova vem, quando a porta se fecha, muitos nem lembram que você existe. Eu não estou falando isso para você ficar coitadinho, para você ter raiva de ninguém, não, porque é assim que acontece. E não fique com raiva disso, não. Só que Jesus é diferente. Por isso que eu falei, Jesus não se importa com o que você tem, com o teu vocabulário, com a tua agenda. Jesus se importa com você. Jesus está com você quando você tem fôlego de vida, para dar glória a Deus, para correr no meio da igreja. Ele está com você. Mas Jesus também está com você quando você está no leito de hospital, gemendo de dor, dando o último suspiro da vida. Jesus está com você. Então aprenda a amar Jesus de verdade aqui, se você não ama. Jesus está com você quando você tem dinheiro. Vamos ali, pastor Eudes, numa churrascaria. Vamos aí, Bezaliel. Jesus está com você. Mas Jesus está com você quando nessa pandemia muitos crentes perderam toda a renda, zerou a renda. Eu mesmo que sou pregador itinerante, fiquei quantos dias em casa, mas nunca liguei para um pastor, nunca liguei para ninguém, me socorre, não. Eu sei que Jesus está comigo, que Jesus está com você. Quando você tem agenda aí nesse Brasil todo, engana-se você que acha que os homens de Deus é aqueles que estão aí de agenda para cima e para baixo, e aquele que está nas vielas e nas favelas de São Bernardo aqui pregando. Vocês já sabem, vocês pensam que Deus não está com ele? Aqueles que estão no meio do milharal, canavial, comece a valorizar as coisas certas. Comece a valorizar quem está nas vielas, nas favelas, nos canaviais, nos milharais, aonde for, dizendo: Jesus ressuscitou. É com esses que Jesus está. A gente tem que mudar, inverter os nossos valores. Jesus nunca quis saber de palácios. Jesus quis saber de gente simples. Jesus começou o ministério dele na Galileia. Leiam sobre a Galileia. Era a margem de prostitutas, de pobres, de marginalizados. Jesus está conosco. Jesus esteve no início desse ministério. Mas o ministério só vai expandir, se Jesus for o centro disso aqui. Eu sei que Ele é. Jesus continua sendo o centro da minha vida, o centro desse ministério. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Moça, irmão, você que está aí na internet me ouvindo, levanta a tua cabeça. Eu estou aqui há 2 meses chorando. Eu perdi o meu irmão primogênito. Minha mãe me liga todo dia chorando. Foi de quê, pastor? Covid-19. O ano passado ele passou pela cirurgia de coração e escapou. Depois de um ano, a Covid levou ele. Aí você olha para mim: e aí, pastor? Será que a minha fé é menor do que daquele que orou e o parente dele foi curado? Será que quem tem mais fé? Até testemunho a gente tem que tomar cuidado para contar. Eu sei que a gente tem que contar testemunhos. Mas você conta o testemunho aqui: ah, Deus foi misericordioso, salvou meu irmão, salvou meu pai. Mas tem um irmão aí te ouvindo, com o coração despedaçado, que Deus levou o pai dele, que Deus levou o filho dele.
negócio é muito mais sério que a gente imagina. O negócio é muito mais complicado que a gente imagina. Mais valente é quem perdeu tudo, mas está aqui hoje, dizendo: perdi. A renda foi, o parente foi, o amigo foi, mas eu estou aqui aguardando o reino. Eu estou aqui aguardando a volta. E essa é a promessa de Jesus para nós aqui. Pastor Eudes, pastor presidente, Ele está conosco. E eu vou falar, há um milagre de Deus aqui hoje. Há uma armadilha de Satanás caindo por terra aqui agora. Mas só para me encerrar, com a permissão do pastor, eles podem ficar em pé, pastor? Aí o teclado me ajuda aí, por favor. Fica de pé, por favor. Só para encerrar, Jesus ressuscitou. Ele fez a promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ficou 40 dias aqui com seus discípulos, instruindo eles. Mas conforme Lucas 24, a partir do versículo 49, e Atos 1, a partir do versículo 8, Jesus fez uma promessa antes de a ascensão aos céus. Jesus disse assim: ó, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, São Bernardo, como em toda a Judeia, ABC, como toda Samaria, São Paulo, e até os confins da terra, Brasil e o mundo. Eu sei que vocês, quem é templo e morada do Espírito, levanta a mão, por favor. Mas levanta e segura. Pode me ajudar mais aí, teclado? Se alguém quiser cantar um solo aí, pode cantar também aí. Aleluia. Eu sei que vocês já têm o Espírito. Vocês são morada do Espírito. Mas vamos orar a Deus aqui, essa de manhã, e dizer: Senhor, me enche mais. Quem quer ser mais cheio, quem está satisfeito com a vida espiritual, pode sentar. Agora quem quer mais do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, me ajuda aí, Senhor. Eu preguei a tua palavra, Senhor, eu anunciei o Evangelho, eu falei das tuas grandezas aqui. O Senhor está vivo. O Senhor fez essa promessa que estaria com a tua igreja todos os dias. Agora